Pessoal, e o Botafogo está com 4 opções de nomes para assumir o comando técnico do time, tá? E tem um ainda em asterístico, que possa ser que fique um pouco mais difícil em vir para o time do Fogão. Mas saiu aí que o Botafogo está com 4 nomes aí, todos eles europeus, para assumir o comando do time do Botafogo na próxima temporada. Ficou interessado, quer saber quem são esses treinadores e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Botafogo, que terminou o ano muito feliz, mas que de dezembro para janeiro as notícias têm sido mais conturbadas no Fogão, Beta. Conta pra gente o que tá acontecendo e qual que é a situação do fluxo de caixa. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, Bruno, amigos desse Sport Center, fãs de esporte. A gente pode dizer que os bastidores estão bem agitados. Lembrando, além do treinador que acabou saindo, teve todo aquele ruído ali no final de dezembro, tem essa questão das premiações. Então a gente explica pro fã de esporte que a gente trouxe, inclusive, na última quarta-feira, confirmamos que as premiações do Brasileirão e da Libertadores ainda não foram pagas. A gente reforça que o GE trouxe primeiro essa informação, a repórter também Joana de Assis, e falou que tinham outras pendências. Na própria quarta-feira, eu entrei em contato com o Botafogo. A gente, inclusive, trouxe no espn.com.br que, de fato, as premiações não foram pagas ainda e que os salários estavam em dia. E aí, naquele mesmo dia, eu recebi essa informação que estava dentro de um prazo razoável de gestão de caixa, considerando que o clube recebeu, então, esses valores apenas no dia 27 de dezembro. Acontece que ontem também saiu a informação do GE que o time principal ameaça não se reapresentar no próximo dia 14 se essas pendências não forem acertadas até lá. E aí o Botafogo emitiu uma nota oficial por conta de todos esses bastidores agitados, reforçando o que inclusive a gente trouxe na quarta-feira, que recebeu esse pagamento apenas no dia 27 de dezembro e que essas premiações serão pagas em até 20 dias úteis do recebimento, a contar a partir do recebimento, que foi no dia 27 de dezembro, e que isso está dentro, então, das práticas de mercado. Tudo isso acontecendo, sábado tem Campeonato Carioca, estreia na competição, mas o clube vivendo esses bastidores, as premiações, lembrando, do Campeonato Brasileiro e também da Conmebol Libertadores ainda não foram pagas aos jogadores. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Eu só queria tirar uma dúvida com a Roberta. A gente vai ler aqui essas questões, então, né? As finanças do Botafogo nos últimos anos. 24, a estimativa da diretoria de quase 700 milhões em arrecadação. Nos anos anteriores, 355, 141. Ô, Roberta, vem sendo muito discutida a questão, de fato, da premiação. E como você explicou, tem esses 20 dias úteis, que seria equivalente e correspondente à prática aí do que normalmente acontece. Em relação a 13º e salário, isso está regularizado ou não? Para mim, essa questão não está clara, Roberta. Olha, os salários estão em dia. Foi essa a resposta que eu recebi na última quarta-feira. Não falou do 13º, mas se a resposta veio, os salários estão em dia, eu acredito que sim. Mas lembrando, foi a resposta realmente do Botafogo, que veio diretamente do clube, que os salários estão sim em dia, mas tem esse atraso aí nas premiações, mas tudo dentro do cronograma, segundo o clube. Perfeito. Então, era essa a dúvida que eu tinha. Então, a relação é em questão, né, o que o Botafogo fala, que é em relação apenas à questão da premiação, Jailson. Teve a questão do recebimento tardio, né? Isso. Dia 27, pelo que eu... Então, dia 27, geralmente nada mais está funcionando no final do ano. Então, a gente ontem estava discutindo aqui, ficou toda aquela que tem alguma coisa acontecendo, a gente, né, ficou levantando, discutindo, porque realmente não tinha muito o que a gente falar, a gente não sabia o que estava acontecendo, essa que é a verdade. E tendo em vista que rolou essa questão do dia 27, a gente sabe como é que funciona no final do ano, eu tenho uma pergunta para a Roberta. Assim, a gente sabe como, só para eu terminar, né? A gente sabe como funciona o final do ano e que as coisas geralmente param, travam. Então, não vejo com todo esse alarde, esse absurdo, assim, absurdo que eu digo barulho, que está sendo feito. Manifestação. Essa manifestação e tudo mais. Eu queria te perguntar, Roberta, justamente sobre essa questão da manifestação. Se a manifestação
que a gente lê, obviamente, a questão que eu vi era de jogadores que já tinham saído do Botafogo, que eram do grupo e tinham saído do Botafogo, que tem essa questão dessa manifestação, e também tem o lance de não apresentar e tudo mais. O que eu queria saber de você, o que você tem disso, se é realmente de quem já saiu, obviamente porque quem vai se apresentar não está no grupo ainda, mas eu queria saber a força maior desse tipo de movimentação, desse movimento contra aí, né, a diretoria e tudo mais. Jailson, eu vou até em cima dessa nota do Botafogo, porque o clube diz que essa reclamação é justamente por jogadores que já deixaram o clube. Inclusive, eu vou trazer até aqui esse trechinho da nota do Botafogo, porque o clube destaca o seguinte: um grupo de jogadores que não está no elenco solicitou 25%, então, dessa premiação dos últimos dias, sem base contratual. Então, falando que, de fato, é um grupo que já deixou o clube, lembrando que tem aí 11 saídas confirmadas, também tem o Almada e o Luiz Henrique a caminho de outros clubes do futebol europeu, mas diz o Botafogo que é um grupo que já deixou o clube. Então é essa informação oficial em relação ao Botafogo, só que até, Jailson, a gente acredita a colega Joana de Assis, hoje, inclusive, ela disse que são jogadores ainda, alguns jogadores que estão no elenco atual, tá? Mas essa é a posição lá, segundo fontes lá que a Joana recebeu, e a gente passa essa também oficial do clube. De fato, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas a gente também aguarda por esse dia 14, essa reapresentação, até para saber se todos os jogadores de fato vão se reapresentar, para a gente até medir o nível dessa insatisfação. Mas é curioso, assim, porque confesso que até eu fico meio sem jeito de conversar sobre o Botafogo nessa condição, porque era zero o tipo de conversa que eu queria ter do Botafogo. Talvez até uma conversa de uma preocupação, mas com a contratação do técnico, quem seria a próxima bomba que o Botafogo iria contratar do mercado. Muito mais uma ótica até positiva e de uma curiosidade positiva, dando um certo crédito ao Textor por tudo que ele montou para esse ano. E não nesse tom, né, Dom? Que eu acho que não, contrasta com a foto que eu tô vendo ali, que é o Botafogo levantando a taça da Libertadores e o que a gente está conversando. Eu acho que até a questão dessa indefinição, de saída do Arthur Jorge, de saída de jogadores, acho que faz essa história crescer também. Não estou falando que a gente só está repercutindo isso porque o Botafogo não tem um técnico. Não é isso, mas acho que esse contexto acaba repercutindo. Pô, que instabilidade é essa do time que jogou o melhor futebol em 2024, que ganhou 2 títulos importantes, acaba aumentando. E em relação à questão do atraso, eu acho extremamente plausível o comunicado do Botafogo, né? O Gelson falou, concordo, eu entendo, acho que da dinâmica. Eu só não concordo em citar a questão dos ex-atletas ali, porque são vários jogadores que saíram, você coloca todo mundo ali porque você não cita nominalmente, então, e são jogadores que escreveram história, sabe? Então acho que esse tipo de coisa não precisaria estar num comunicado como esse, divulgado para todo mundo. Então, Você assume a briga, né? Então acho que poderia... Porque, de resto, tirando o parágrafo que fala disso, eu acho que a nota, ela traz bons argumentos em relação a esse atraso. Essa parte, eu acho que não era legal estar num comunicado divulgado à imprensa e a todo mundo. Se for realmente só em relação à premiação, vocês acham que é um exagero essa ameaça de greve? Então, esse é o ponto, para mim, que eu ainda não entendi. Essa ameaça de greve. Posso falar? Que eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que ser muito honesta com o fã do esporte. O mundo do futebol envolve diversas pessoas. Sim, exato. Sim. Então, muitas vezes, e não estou colocando aqui nessa situação, estou trazendo um geral. Às vezes você escuta o movimento de um jogador, mas é o pai do jogador que falou. Aí, às vezes, o empresário. Às vezes, é um funcionário do clube que leva isso como o clube, mas um outro departamento não está sabendo. Eu estou trazendo aqui vários cenários. Então, até nisso, e eu acho muito importante toda a cautela que a Beta tem também, trazendo a informação de pontual. O que eu tenho é isso, e essa informação. Porque, de resto... Especulação. Não especulação, mas é um universo muito grande de pessoas falando. E nesse momento de um Botafogo que está fragilizado pelas notícias, tudo... E é um time que chamou muita atenção da mídia, tudo é muito grande.
Toda a conversa é muito grande, tudo chama muita atenção, tudo vira um debate muito grande no Sport Center. Então, por isso que a gente está também tendo aqui muito cuidado para falar, escolhendo até as palavras e falando pausadamente, porque é aquilo que a gente estava falando aqui ontem. Tem que ter cuidado sim, porque é o time que terminou em 2024 em alta. E como a Mari falou, a gente não esperava, sendo sincero. E aí, repetindo a sua sinceridade, a gente não esperava estar falando desse assunto do Botafogo agora. A minha curiosidade, assim, no momento era, o Luiz Henrique vai sair. Pô, quem é que o John Textor vai trazer para substituir o Luiz Henrique? Foi o cara, o Almada tá saindo. Pô, quem é que o John Textor vai contratar para substituir o Almada? Tá sugerindo o jogador o Arthur, quem é que vai ser o novo treinador? Não ia. Já tá, por que não contrata o Hulk? Eu ia conversar com o Hulk. Tem um time que é só chegar ali, tá Vai chegando e brincando, tá levando. vai brincando, Bruno. Cara. Enfim, então, realmente, eu também não esperava estar falando, e aí tem que ter essa cautela mesmo, porque a gente já viu assim, não sei quem que curtiu a foto, não foi o jogador, mas foi o perfil oficial do jogador que curtiu, pelo amor de Deus, enfim, algumas coisas pequenas que acabam tendo uma dimensão enorme, que o futebol é assim, e enfim, o jornalismo é assim também. Então, de fato, tem que ter um cuidado em relação... E só te respondendo, que foi o que eu estava falando, eu ainda não entendi essa questão da greve porque também. Me parece, para mim, se é só em relação à questão da premiação, parece um exagero. Eu acho um exagero também. Ainda mais essa questão do dia 27 e tudo mais, que foi explicado. Por isso que eu perguntei para a Roberta... Eu também não entendo, eu não entendo qualquer dificuldade de se você tá tudo equilibrado, certo? Você tem a conta toda equilibrada. Eu recebi a premiação, qual que é a dificuldade de simplesmente repassar? E se você combina uma data, é porque você imagina, você fala assim, vou te pagar no próximo domingo quando eu estiver trabalhando, e no domingo eu tô de folga, você combina a data de acordo, né? Não sei se tem uma explicação para isso, Roberta. Ô Bruno, na quarta-feira, quando eu consultei o Botafogo em relação a isso, fui apurar, o clube me disse que estava escalonando os pagamentos, porque no início do ano tem um volume muito grande de pagamentos, então decidiu escalonar e que estava ali tudo dentro desse prazo razoável. Então, foi essa a resposta que eu tive. Tá, então sabemos, assim, se é dentro disso e é aceitável, me parece um exagero o jogador falar, não pagou minha premiação, não vou me apresentar depois de 10 dias. Então, por isso que eu perguntei para a Roberta ali em relação 15 até... dias, né? Ficou a situação do tipo, dos jogadores que saíram, né? Essa questão que a gente já falou, da pressão, e dos jogadores que lá estão, obviamente, porque essa questão da não reapresentação, né? Da não apresentação. Eu confesso que eu ainda não entendi, não consigo entender essa parte, porque sim, se a gente estivesse falando aqui, sei lá, 3, 4 meses de salário, sabe? Não, e a gente já falou de casos. Lembra aquela competição vencida no ano passado? Aí a premiação não foi paga. Porque aí você sabe que não é só que a premiação não foi paga, que pegaram o dinheiro da premiação e gastaram com outra coisa. Exatamente, fizeram outra coisa. Sei lá, um agosto, sei lá, ganhou alguma coisa em agosto. Um exemplo, tá? Um torneio de intertemporada, prometeram tal coisa e essa grana não pagaram. Aí eu entenderia. Isso. Confesso que eu entenderia. Mas a gente está falando de algo que foi depositado no dia 27 de dezembro. E a gente está no dia... Hoje é que dia? Dia 10? Dia 10, né? 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro. Me parece. Sério, eu não consigo, eu não entendi essa questão de ameaçar não se apresentar. E outro ponto também, né? Entender que o jornalista também está fazendo o trabalho dele, né? Exato. Porque hoje a ordem está tudo invertida, né? O jornalista, a Roberta ou a Joana, apuram, trazem informação e a culpa é da informação. E não é isso, né? Elas estão aqui para exatamente tirar essas dúvidas nossas e que resolvam os agentes dessa história, né, Dom? Exato. Tanto que o Botafogo terá uma notícia. Joana... Por favor, Roberta. Não, e a Joana trouxe a informação que férias e 13º não tinham sido pagos também, né? A gente tem aí a informação que são as premiações, foi até o que o Botafogo publicou na nota oficial, mas essa ameaça seria também, né, por tudo isso, segundo a apuração da nossa colega. Porque se aí o salário e 13º também estão atrasados, isso aí já vai expor uma situação financeira muito mais complicada. Ah, sim, aí o papo é outro. Oi, Roberto. Os salários, Bruno, os salários, segundo o Botafogo, estão em dia, tá? Sim, aí eu não sei entendeu. se eles incluíram ali nessa resposta 13º, férias, enfim, só pra gente reforçar aqui. Falaram salários, né? Tá, mas tudo bem. Então, se 13º e férias estiverem atrasados, é um erro. Isso não pode acontecer. Não, aí o papo é outro. Se for esse cenário, aí... Porque, de fato, eu concordo muito com vocês. Se for só em relação à premiação, com a justificativa que deu o Botafogo e pelo
14 dias em relação à data da premiação, acho que parece exagerada, parece uma reação desproporcional, desde que seja só esse aspecto, como a gente falou. O Textor tem que falar? Eu ia falar exatamente isso. Porque o Textor... Eu ia falar isso. O ele Textor, respondeu... pra mim, ele tem que dar a reapresentação lá do elenco. No primeiro dia, a gente tem que dar uma coletiva lá. Desculpa, com todo o respeito do mundo, eu não quero ouvir ninguém. Jogador lá... não tem nem técnico. Não tem técnico, qualquer outro lá. Na boa, não. Deixa o Textor. Senta aí e explica aí o que está acontecendo, porque... Tá todo mundo aqui curioso. O Botafogo tá de férias ainda, só vai se representar depois. Tá bom, ok, a gente tá esperando e a gente quer te ouvir. Porque o Textor respondeu, né, recentemente, o nosso Diogo da Apuração, falando sobre a procura por técnico. Falou que a gente tem muita pressa, a imprensa, os torcedores, que ele tá muito tranquilo, que os técnicos até gostariam de... Hoje o Botafogo tá numa situação muito mais confortável, em que os técnicos olham com outro olhar, né, o Botafogo. Então ele, trabalhando, ele tá. Falou para confiar no trabalho dele, enfim... Então, também, né, nessa situação. Claro. E aí, o Jailson ontem comentou, e já está acontecendo de maneira brilhante, você antecipou isso, que aí a culpa fica de quem está cobrando, né? Você que está cobrando, vai me cobrar? Eu não te paguei? Porque já está indo para esse lado também a história. Tá errado, pô. Você não pode cobrar, você está devendo. Se algo que foi combinado não foi pago, aí já a dívida é sua. Isso. A gente pode até discutir se está dentro do tempo, se não está, se é um exagero ou não reclamar, mas é um fato que não foi pago, né? É um fato, já está atrasado. Tudo bem que está dentro de um prazo razoável. Eu gostei dessa questão do prazo razoável. Prazo razoável, achei bastante interessante ali, mas está atrasado. Está dentro do prazo razoável que o Botafogo entende, mas está atrasado, não é? É verdade. Quer usar o prazo razoável? Mas não é? Eu vou começar a usar isso. Prazo razoável e fluxo de caixa. Ainda mais janeiro, né? Janeiro a gente sabe como é que é, não só a gente aqui. O pessoal de casa deve estar passando pela mesma questão que a gente. Janeiro é complicado. Tem outra pergunta no ar. Quem será o técnico? O novo técnico, o novo comandante do Botafogo? Importantíssimo. Sabe quem está conosco aqui no estúdio? Ricardo Spinelli. Pronto, chegou a hora do show do Ricardinho. Show do Ricardinho. Ricardinho sempre traz estudos, análises, pesquisas, números do Data ESPN. E hoje você tem algo especial pra gente, é isso, Ricardinho? É isso, bom Ou pro dia. Botafogo? Para os dois. Bom dia, Abel, Mari, Bira, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Na última terça-feira eu estive aqui trazendo opções de camisa 9 para o Palmeiras ou para outros clubes que procuram centroavantes. E dessa vez estou aqui para trazer sugestões do departamento do Data ESPN para o Botafogo. Antes de mais nada, uma nota oficial do Data ESPN. Opa! A nossa repercussão foi muito boa em relação a esse estudo que a gente fez sobre os camisas 9, mas sempre tem um ou dois mais mal-humorados que vêm questionar por que vocês estão ajudando o Palmeiras, quanto o Palmeiras está pagando para vocês. Gente, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui é uma simulação do que os clubes já fazem. A gente, no Data ESPN, é um departamento de análise de desempenho de futebol. Todos os clubes estruturados hoje já têm isso e já fazem isso. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é trazer para você, fã de esportes, o que os clubes já fazem internamente. Se eles vão aceitar nossa sugestão ou outra, é outro papo, e acho que até não vou ser megalomaníaco de achar que isso vai acontecer. E Ricardinho, convenhamos, clube de Série A do brasileiro, ainda mais Botafogo, Palmeiras, clube desse tamanho. Se vir a análise do nosso departamento aqui da ESPN e, no mínimo, não questionar o próprio departamento e perguntar o que o próprio departamento acha, é porque está fazendo a coisa errada, né? Não, assim, a gente está ajudando, mas o clube tem que ter seus próprios meios para isso. Eu acho que não precisam. De novo, o que a gente vai fazer hoje aqui, o que o Data ESPN faz, é análise de desempenho de futebol. Hoje, isso no futebol está super difundido. Então, assim, eu acho que o mais legal é trazer para o fã de esportes, para o torcedor, algo que já acontece internamente nos clubes e eles terem acesso a mais ou menos o que é esse tipo de scout dos times de futebol para tentar trazer valores, treinadores. Então, essa é a nossa brincadeira hoje. Obviamente que é só uma simulação, ninguém está aqui falando, Botafogo, vem na nossa, Palmeiras, vem na nossa. Não, é só um exercício que a gente está fazendo aqui
Então, espero que vocês gostem dos nomes que estão aqui. São como, no caso... Ricardinho, são nomes... A gente trabalha para o torcedor, não para o clube. Para o torcedor ter acesso à informação. Mas que, assim, você listou aqui essa semana centroavantes que não são necessariamente só para o Palmeiras, assim, podem encaixar em qualquer clube. Não, e ele tem um monte de clube procurando camisa 9. E a mesma coisa para os técnicos. É claro que, assim, a maioria dos times já tem seus treinadores, só que ali na frente a gente sabe que vários vão cair. Então, os nomes estão aí postos. Vai lá, Ricardinho. Vamos lá. Então, começando, como foi, no caso, para quem já assistiu a nossas recomendações de camisa 9 para as equipes, não só para o Palmeiras, como o Eugênio bem falou, eu vou começar primeiro com não uma sugestão, mas apenas um ponto de partida. Então, o que são esses 4 nomes que a gente tem aqui como indicação do Data ESPN para o Botafogo? São treinadores cuja principal característica é trazer ataque posicional e vertical. Uma das referências que pode ser, a gente pode lembrar bem de que usa bem esse método, é o Jorge Jesus. A nossa recomendação não é o Jorge Jesus, porque obviamente é muito difícil de tirar o português do Al Hilal. Então, eu só quero passar aqui rapidinho para vocês o que é o ataque posicional e vertical. Então, é um jogo de mais paciência, com passes mais curtos e coberturas ofensivas, em que os times buscam ter opções tanto de amplitude pelos lados do campo, quanto entre linhas nos corredores centrais e também de profundidade mais próximos do gol adversário. Tá? Então, esse é o nosso gol, vamos dizer assim. Essa é o que a gente vai olhar aqui para os treinadores que pode trazer, esses treinadores podem trazer para o Botafogo, porque o Arthur Jorge é um treinador com essa característica. Então, a nossa ideia é trazer treinadores que se encaixariam bem ao elenco do Botafogo e não tivesse uma ruptura muito grande de método, de trabalho para o Botafogo. Então, o primeiro nome que eu trago aqui, Paulo Pezzolano, muito conhecido do torcedor brasileiro porque fez um grande trabalho no Cruzeiro, deixou saudades na Raposa. Então, vamos a alguns números do Pezzolano. Ele tem 41 anos, não está empregado, está sem clube atualmente. Ele já passou pelo City Torque e pelo Liverpool, ambos do Uruguai, pelo Pachuca do México, pelo Cruzeiro e o último clube dele, o Valladolid da Espanha. No Valladolid, 71 jogos, 46,5% de aproveitamento. Ele não foi muito bem na Espanha. Já no Cruzeiro, em 68 jogos, 62% de aproveitamento, sim. Foi muito alto o aproveitamento dele. O título na carreira dele, só a Série B em 2022. Agrada esse nome para vocês? Interessante. Tem acho que a passagem pelo Cruzeiro, né? Muito do rosto do que era a SAF do Ronaldo, né? De como as coisas aconteceram, foi muito interessante. Mas a maneira como sai, acho que também deixa aquela situação de SAF, né? Que a gente vê acontecer com o Botafogo, mas mais com os jogadores. Mas eu acho um nome interessante. Eu acho ele bom. De SAF que você disse que ele saiu do time do Ronaldo. Do Ronaldo foi pro time do Ronaldo. Eu acho ele bom técnico, acho que ele merece novas oportunidades no Brasil, até pelo que ele fez num Cruzeiro, que vamos lembrar, o Cruzeiro de Série B que ele pega tinha muito menos recursos, não só financeiros como técnicos, que, por exemplo, o Grêmio daquela mesma Série B. Verdade. E o Cruzeiro ganha a Série B com muita facilidade. Agora, eu acho que até pela passagem dele no Valladolid, que ele sobe com o time, né, da segunda divisão, mas ele não. Mas aí o time tá na lanterna e ele acabou saindo agora nessa temporada. Daí, tentando pensar com a cabeça do torcedor do Botafogo, eu acho que o clube que ganhou tanto recentemente, talvez o torcedor sentisse necessidade de um técnico que tivesse ganhado ou pelo menos sido mais testado nesse nível. Pode ser. Mas assim, eu acho ele um bom técnico, acho que o Brasil tem que voltar a pensar nele. Para clubes brasileiros em geral tem que voltar a pensar nele. É diferente do que o Botafogo pensou do Jardine, né? Que no México um sucesso absoluto. Alguma coisa assim. Mesmo que aqui dentro não tenha apresentado no profissional um currículo, né, enfim, do que ele vem fazendo no México. O Jardine, ele tem essa característica também que a gente está levantando aqui, da questão do ataque posicional. É um treinador multicampeão
no América. Então, como o Bira disse, o pesolano não tem esse peso de títulos e é por isso que ele está na 4ª colocação. Então, na 3ª colocação está um nome também bem conhecido, Leonardo Jardim, português, que hoje está no Al Ain. Então, o currículo dele aqui, do Leonardo Jardim, ele tem 50 anos, ele já passou pelo Braga, Olympiacos da Grécia, Sporting, Mônaco e Al Hilal, sendo que o Mônaco, com certeza, foi a grande vitrine dele, ele foi muito bem, campeão francês com o Mônaco, ele foi campeão grego com o Olympiacos, campeão da Copa da Grécia, campeão saudita, da FC Champions League, então tem uma carreira vasta, ele acabou de chegar no All-In, tem apenas 9 jogos e 55% de aproveitamento no time do Oriente Médio. Então, o Leonardo Jardim é um nome que talvez seja bem conhecido pelo torcedor brasileiro, mais experiente e talvez mais vitorioso. Gosto. Passou pelo Braga, hein? Isso é importante. O Braga... O Leonardo Jardim, lembrando que ele foi cogitado pelo Flamengo em vários momentos em que o Flamengo pensou em substituir o Jorge Jesus, né? Ou achar um novo Jorge Jesus, o Leonardo Jardim foi sondado. Eu acho ele um grande técnico e assim, tem um não título dele, mas que merecia muita menção. Depois de ganhar o Campeonato Francês pelo Mônaco, batendo o Paris Saint-Germain bilionário já, ele chega à semifinal da Champions League seguinte, eliminando o Manchester City do Guardiola nas quartas de final. Então, assim, é o time que tinha o Mbappé, né? Quê? É quando tinha o Mbappé. É o time que tinha Mbappé e Falcão Garcia. Uma goleada, assim, né? Quê? Uma goleada. Isso, uma goleada. Então, assim, esse nome eu acho bem interessante. Agora, como ele acabou chegando ao All-In, talvez seja um nome mais para meio de temporada, né? Porque talvez ele esteja meio que amarrado ao All-In até o Mundial de Clubes, pelo menos. Eu ia dizer isso, ele entra mais ou menos no critério que você colocou do Jorge Jesus, que é difícil de tirar o cara que acabou de chegar lá no mundo árabe, né? Mas falando de grana mesmo. Sim, e por isso que está na 3ª colocação. Porque senão ele era um bom nome para primeiro. Se ele estivesse dando sopa no mercado, era bom nome para primeiro lugar mesmo. Exatamente. Então vamos lá, continuando. O segundo nome, por enquanto já temos um uruguaio, um português e agora um argentino. Hernan Crespo é outro treinador que tem essa qualidade de trazer, poderia continuar o trabalho de ataque posicional com o Botafogo. O torcedor brasileiro lembra muito bem dele no São Paulo, 57 jogos, 54% de aproveitamento no tricolor paulista. Ele já passou pelo Banfield, por Defensa e Justiça da Argentina, pelo Al Duahil e também pelo Al Ain. Ele era o treinador antes do Leonardo Jardim chegar. Então, ele que foi campeão paulista com o São Paulo, quebrando um jejum de 9 anos sem título do tricolor. Então, ele começou... Contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Exatamente. Contra o Palmeiras, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2020. Ele ganha a final do Paulista contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, ele começa muito bem no São Paulo e depois ele tem uma queda de rendimento. Por isso que o aproveitamento dele no São Paulo nem é tão alto assim, de 54%. Mas ele foi muito bem no começo dele no São Paulo e no All-In ele teve 49 jogos e quase 50% de aproveitamento. E foi bem no Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. E ele foi campeão da Champions da Ásia pelo All-In, eliminando na semifinal o Al Hilal do Jorge Jesus. O Al Hilal estava com aquela sequência, sei lá, 20, 30 vitórias seguidas. Essa sequência cai numa derrota para o All-In na semifinal da Champions Asiática. O Crespo é o nosso treinador mais jovem dessa lista. Está livre no mercado, é isso? Está livre, está sem clube, então por isso também ganha um peso maior, por isso está também na 2ª colocação. Talvez seja um pouquinho mais fácil de contratar. Ele é o mais jovem dessa lista e o nosso primeiro colocado, nosso treinador mais recomendado pelo Departamento de Análise de Desempenho dos canais ESPN, o Data ESPN. O nosso primeiro colocado é um outro português, o mais velho dessa lista. Também Carlos Carvalhal. Não, está no Braga agora. Exatamente, ele já esteve no Braga. Mais uma passagem, né? E agora está de novo no Braga. Então vamos passar aqui primeiro. Técnico do Braga é favorito Dele. Então ele é o segundo português que aparece aqui, ele tem 59 anos, já passou também pelo Sporting, pelo Sheffield Wednesday, pelo Swansea, pelo Celta e também pelo Olympiacos. Ele também recentemente foi contratado pelo clube atual, ele está desde agosto no Braga, em 29 jogos tem quase 61% de aproveitamento, em 11 jogos só no Olympiacos na temporada passada, ele teve 54% de aproveitamento. Os títulos na carreira são poucos, apenas Taça de Portugal e Taça da Liga de Portugal, então ele não tem uma vasta carreira de títulos,
Mas isso também, vamos lembrar que o Abel Ferreira chegou aqui no Brasil sem nenhum título como treinador. O Arthur Jorge também não tinha grandes conquistas na carreira antes de chegar ao Botafogo. Então, talvez essa questão de não ter muitos títulos também não quer dizer que aqui no Brasil ele não seria capaz de levantar as principais taças. É outro nome que chegou a ser... exatamente. Foi especulado também. Foi reunião com o Marcos Braz, aquela história toda. Ele não aceitou vir para o Flamengo. Ele teve o convite. Numa dessas vezes que o Flamengo, através do Marcos Braz, esteve presente nos chamados mochilões lá na Europa, ele sentou, conversou com o Carvalhal, e o Carvalhal, naquela ocasião, preferiu ficar por lá. É que ele estava no Rio Ave, mas ele estava com perspectiva, porque o Carlos Carvalhal já trabalhou na Inglaterra, a gente viu, né? Acho que ele estava com alguma perspectiva de acertar, voltar para a Inglaterra. Estava no Rio Ave, mas se acertando com a Inglaterra na época. Desculpa, pode continuar. Não, é que talvez você já até respondeu a minha pergunta. Queria que você explicasse um pouquinho por que ele está na primeira colocação no entendimento do Data. Porque ele é técnico do Braga. O Braga, eu vou explicar para você. Não, ele tá... O Braga chama atenção. Nesse momento, por exemplo, o Crespo, ele é um treinador com muito... a gente projeta muito, uma carreira muito boa para o Crespo, mas tem essa questão de não ter ido tão bem no final do São Paulo. Ele começa muito bem e depois ele perde um pouquinho de fôlego. O Leonardo Jardim já é mais difícil de trazer, o Oriente Médio exige um aporte financeiro mais alto para tirar um treinador já empregado. E o Pesolano, a mesma coisa. Acho que vocês também já explicaram bem a questão do Pesolano. Então, o Carvalhal, tem até um vídeo aqui que a gente preparou aqui no Data ESPN explicando o que é o ataque posicional vertical. Então, nesse caso aqui, ele no Campeonato Português, semana passada esse jogo, tá? Então, o Braga de amarelo, dá pra gente ver aqui uma linha de 5 na zaga, linha de 4 no meio de campo e um centroavante. Isso é a fase defensiva do Braga. O Braga vai tentar recuperar a bola, vai fazer pressão nos adversários, nessa lateral aqui, vai tentar recuperar a bola, as marcações bem encaixadas. Então, o Benfica consegue se desvencilhar da marcação e volta até a posse de bola, mas percebam como o Braga continua posicionado e aí sim consegue recuperar a bola, vai tentar atacar em velocidade. Então, ataque posicional, como eu disse lá no começo, ele é mais cadenciado, mais paciente, mas também não quer dizer... Todos os times jogam em algum momento com ataque posicional. No caso do Braga, ele também teve essa condição aqui de um ataque mais rápido. Foi uma tentativa de um ataque mais rápido do Braga que acabou não dando certo e aí sim vai começar o ataque posicional, que é tentar encontrar espaços, tentar os jogadores entrarem em situações que ofereçam opções de passes para os seus companheiros e aí... Agora, daqui a pouquinho vai aparecer aqui as linhas, aqui estão. Então, o que é amplitude? Jogadores aqui alargando o campo, tentando aumentar a largura do campo. O que é profundidade? O centroavante aqui mais à frente, esticando o campo e entre linhas os jogadores que estão aqui nos corredores centrais. Então, uma linha de 3 uma linha de 3 na zaga, 2 volantes oferecendo opção de passe e os 5 aqui na frente tentando atacar. Então, isso... Pois bem, pessoal, o Botafogo aí que está com 4 nomes na mesa aí, né, como alvo, está sendo analisados esses 4 nomes aí para serem treinador do time do Fogão. Um deles é o Carlos Carvalhal, né, treinador bastante experiente. Tem o Hernan Crespo, que já atuou aqui no Brasil, né, já foi treinador do São Paulo. Tem o Leonardo Jardim, né, e também tem o Paulo Pesolano, né, me perdoe, o Paulo Pesolano. E também saiu ali como um asterisco, que é um pouco mais difícil, que seria o JJ, mas para isso, né, tem uma cláusula absurda, então fica um pouco mais difícil aí para o time, o treinador vir para o time do Botafogo, né? Mas e aí? Desses 4 nomes, quem vocês gostariam de ver aí no comando do time do Botafogo? Eu acredito que isso tem que ser algo, né, que o Botafogo teria que ter priorizado já antes, quando saiu o rumor que o Arthur Jorge estava de saída, né, estava sendo sondado aí por clubes da Arábia. Eu acredito que o Texas já era para ter se atentado a isso, né, porque a gente sabe que concorrer com os árabes é muito difícil, né, é muito complicado. Os caras têm uma bagatela gigantesca para poder oferecer e o Texas deveria ter se atentado a isso bem antes, né, já no ano passado,
né, já saía informação que o time árabe já queria o Arthur Jorge, e o Textor achou que ele iria permanecer, né, por amor, por algo assim, mas nem os títulos, nem o que a torcida fez assim com o Arthur Jorge, né, pedindo para que ele ficasse, fez com que ele ficasse, né, ele foi lá e pegou toda essa bagatela. Mas isso aí serve de experiência, né, a gente sabe que time vencedor é isso, quando o time é muito vencedor, né, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, então viria muitos atrás, tanto de treinadores como de jogadores. Mas e aí, qual desses nomes você gostaria de ver aí assumindo no comando técnico do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.